na convivência, mesmo materialmente à distância, com os irmãos da Casa Espírita Amor e Caridade, os irmãos encarnados e os desencarnados, né? Que quando a gente vai aí, eles sempre nos abraçam de uma maneira incrível. E o tema do estudo hoje é sobre o perdão. Antes de entrarmos neste tema, é necessário que a gente se posicione em alguns aspectos. O primeiro deles, a Terra passa pelo mais fantástico momento desde que ela foi criada. Há 4,5 bilhões de anos, segundo a ciência. É um momento de um renascimento. É um nascimento de uma nova Terra. É o nascimento da regeneração. É a saída das provas e expiações. E nesses nascimentos, há necessidade de se acomodar um monte de situações. Quando nasce um filho, muda-se a casa onde ele vai nascer. Se prepara um quarto, começa a se treinar o silêncio, as formas de estar na casa, da mesma forma, para receber este nenê que está chegando, este filho. Da mesma forma, o planeta, ele necessita de uma transformação, de uma mudança para que possa ser a regeneração tão esperada por todos e anunciada por Jesus. Da mesma forma que a gente se alegra quando vem uma criança num lar, também a gente felicita o planeta por esse momento de grande transformação. Também, meus irmãos, no nosso trabalho mediúnico, aqui da nossa Casa Espírita, a grande maioria dos trabalhos que acontecem, dos espíritos que são recebidos, referem-se a conflitos de vidas passadas, referem-se a problemas que aconteceram lá atrás, referem-se a suicídios, a abortos, a brigas sem imaginar como elas foram terríveis, a mortes. E o que faz o espírito aceitar ajuda, mudar a vibração, é a partir do momento em que ele perdoa, em que ele aceita o perdão. Da mesma forma, deste lado de cada vida, a pessoa, o ser encarnado que está nesse processo também precisa fazer o perdão, porque do contrário ele vai atrair outros e de nada adiantou. Então, imaginando este momento da Terra e imaginando a grande necessidade que todos nós temos, é que a gente volta a falar sobre o perdão. Nós já falamos no Amor e Caridade sobre o perdão, mas agora aproxima-se muito rápido o momento da transição planetária. Serão 30 anos, e 30 anos passa muito rápido. E é o tempo que a gente tem ainda para se melhorar, para a reforma íntima. E o mais importante da reforma íntima é o perdão. Por isso que a gente volta a trabalhar a questão do perdão pela importância e pelo fato de que muitas vezes a gente não dá a devida importância ao perdão. Vamos começar, então, com uma história do Dr. Rossandro Klingen. Ele é da Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Ele já namorava a noiva dele há 10, 12 anos. E ele pediu esta noiva em casamento. E ela disse que não aceitava casar-se com ele. E ele não entendeu, afinal, tantos anos, ele achava que ela estava esperando esse pedido, e ela disse que ela não pode se casar com o futuro pai dos filhos dela
sabendo que o pai dos filhos dela não perdoou o pai dele. Aí ela disse: depois que você fizer o perdão com o teu pai, já desencarnado, aí sim eu aceito casar com você. Como o pai e a mãe dele eram separados, ele teve que buscar, então, os amigos do pai, os irmãos, somente por parte de pai, do novo casamento do pai, para conhecer um pouco melhor quem era o pai dele. E aí fez o perdão e houve o casamento. Mas vejam a importância do perdão, né? Meus irmãos, nós temos uma região em nós que nós não visitamos muito. Nós evitamos demais essa região. Existem coisas na vida da gente que ainda não nos damos conta e não damos o devido valor. Situações muito importantes e ainda não nos antenamos. Dentre essas coisas, é esse vício terrível, meus irmãos, de guardar lixo na alma. Guardamos mágoas, nos sentimos ofendidos com o que as pessoas dizem sobre nós, com o que elas fazem conosco. Mas para esse problema, o grande antídoto é o que a gente chama de perdão. Essa palavra perdão parece ter ficado fora de moda, porque vivemos uma época em que pouca gente pensa em perdoar, embora os apelos da espiritualidade. Pois, afinal das contas, se o fulano fez isso comigo, ele tem que pagar. Outros de nós gritamos que queremos justiças, mas perdão, não. E outros desejamos e fazemos a chamada justiça com as próprias mãos, devolvendo a ofensa. Se o perdão fosse utilizado por nós, sem dúvida, seríamos pessoas mais saudáveis, mais alegres, mais felizes. E, meus irmãos, a gente não se dá conta. A gente prefere pagar cada centavo com o sofrimento. Mas não nos damos conta da importância do perdão. Nós podemos observar que aquele de nós que tem dificuldade de perdoar os outros é aquele que não se perdoa a si mesmo. E aquele que não se perdoa a si mesmo não é a pessoa mais justa, não é a pessoa mais certa, mas é a mais orgulhosa. Essa pessoa imagina que jamais poderia ter praticado aquele desatino, jamais poderia ter cometido aquele delito, nunca poderia ter errado. E então não se perdoa. E se não se perdoa, não perdoa o outro. A gente acaba nos recriminando nos nossos erros e não trabalhando o auto-perdão. Mas muitas vezes, a gente acha que já fizemos o perdão. Eu caí nessa cilada há uns 12 anos atrás. Eu achei que já tinha feito o perdão. Eu achei. E acho que, de uma certa maneira, todos nós pensamos assim. Não, eu não tenho mais problemas, aquilo está resolvido, está tudo certo. Mas às vezes não é bem assim. Algo se apresenta à nossa frente. Por exemplo, quando achamos que perdoamos alguém e de repente encontramos essa pessoa na calçada, na rua, e a hora que olhamos e vimos a pessoa, algo brota aqui de dentro. Uma tristeza, às vezes uma raiva, uma vontade de atravessar a rua. Então a gente percebe que esse nosso sentimento desmente o que pensamos. Não fizemos verdadeiramente o perdão. Porque se tivéssemos feito, a hora que encontrássemos esta pessoa, nada mais aquela emoção nos atingiria. Poderíamos até nem cumprimentá-la.
mas a emoção do problema grave que ela nos fez passar não se faria mais presente em nós. As nossas doenças, os nossos desequilíbrios, as nossas dificuldades financeiras e emocionais, meus irmãos, nos desnudam para os problemas que temos urgência em resolver. Chegou o momento da nossa metamorfose, onde deixaremos de ser a lagarta para nos transformarmos numa linda borboleta. Este é o momento. O fim da transição planetária se apresenta rapidamente. E conforme estivermos, seremos enviados para planetas primitivos e não herdaremos a terra. Como Jesus disse, os mansos herdarão a terra. Mas qual terra? A terra regenerada. Joseph Gleber, espírito, no livro do Dr. Rossandro Klingen, O Homem Sadio, ele propõe um amplo conceito de saúde que tem orientado os estudos na Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Para eles, liderados por este espírito, saúde é um conceito bem mais amplo de bem-estar físico. Saúde, para eles, é a real conexão nossa com o Criador, com Deus. E a doença que somos acometidos é o contrário. É a desconexão, mesmo que momentânea, com Deus. Essas pesquisas são pesquisas científicas que estão sendo feitas pela Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Por escolhas pessoais, através desse sentimento que vamos desenvolvendo, como as mágoas, rancor, ódio, eu posso desenvolver em mim a desconexão com esse Criador, com Deus, com o nosso Pai. Não existe conexão com Deus sabendo que temos esses sentimentos. Nós não conseguimos conectar com Deus se temos mágoa, rancor, ódio. Por mais que oramos, por mais que pedimos, por mais que frequentamos o centro espírita, uma igreja, se temos esses sentimentos, a conexão com Deus é frágil, muito frágil. E então entra em nós a dor, a doença, a depressão, o desentendimento. Mas então, o que pode nos afastar momentaneamente com Deus? A desconexão com o alto, com Deus, se dá pela desconexão com o próximo. A gente perde a conexão com o divino quando a gente corta a conexão com os nossos irmãos. Quando a gente se desconecta com as outras pessoas, com o próximo. O nosso relacionamento com Deus se dá também pelo relacionamento com os outros filhos dele, que são os nossos irmãos, que é o próximo. E viver com pessoas que nos rodeiam, como na família, no trabalho, nos círculos sociais, na casa espírita, é um desafio muitas vezes. E então nós pensamos, mas por que somos doentes? A gente pensa, por que temos problemas de relacionamentos, problemas financeiros? Como na maioria das vezes, a gente não sabe. Então pensamos, é karma. Eu fui muito ruim numa outra existência, agora só estou acertando esta conta. Eu joguei pedra na cruz, eu fui nazista, fui um mal na Idade Média, e assim por diante. Quando fizemos isso, achamos melhor culpar nossas vidas passadas e não encarar os problemas desta existência. Mesmo se forem problemas de outras existências,
de vidas passadas, ainda assim, podemos começar a mudança agora, neste momento. Outra hipótese que a gente pensa: esse é o meu destino. Esse destino meu está traçado e não tenho o que fazer. Eu preciso sofrer, pois, quem sabe, numa outra vida eu fiz outros sofrerem. Novamente, tiramos nossa responsabilidade de ação na atualidade. Ou então, alguns dizem, é puro azar. E assim vamos desfilando desculpas. Continuamos a pensar, quando a gente está na cama à noite, será que Deus não vê minha dor? Será que as noites de angústia, clamando por Deus, não são escutadas? Será que Deus não tem mais misericórdia de mim? Será que Ele não sabe mais o meu endereço? Então, imploramos, choramos, jejuamos, pedimos oração aos outros, rezamos, acendemos velas, fizemos a campanha do quilo do alimento na casa espírita, tomamos passe. E muitas vezes não melhoramos. Queremos que algo externo a nós resolva. Mas para que possamos acessar a Deus e a gente se melhorar e parar de sofrer, meus irmãos, tem alguns pré-requisitos que podemos chamar de login e senha. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, está escrito: se, portanto, quando fordes fazer vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixar a vossa oferta junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Mateus 5:23, 5:24. Só então, depois da reconciliação, está lá em Mateus, a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração livre de todo e qualquer pensamento mau. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto ao altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Naturalmente, meus irmãos, que a oferta no altar não se trata de uma oferta física, nem de um altar físico. É quando eu estou orando, pedindo ajuda a Deus para alguma coisa que está me fazendo sofrer. Mas então, o login está trancado. Eu não consigo acessar. Para falar com Deus e expor para Ele os nossos problemas, as nossas dificuldades, através de uma oração, se temos problemas com alguém, deixa ali, diante do altar, a oferta. Então a gente lembra destes momentos finais, antes do nascimento do mundo regenerado, da terra modificada. Precisamos trabalhar o perdão. É o nosso passaporte. Pois se quisermos acessar aquilo que nos fará feliz, estar junto com Deus, termos saúde, se temos problemas com algum irmão, estamos impedidos de acessar. Nós não vamos conseguir acessar as soluções para os nossos problemas. Nós estamos falando da senha, e a senha é perdão.
deixa ali no altar a vossa oferta. E vai acertar. Perdão. Naturalmente que o Espiritismo nos ensina que se a gente não quiser, a gente não precisa chegar na frente daquele irmão com o qual temos problema e pedir perdão pessoalmente, e abraçar e chorarmos. O Espiritismo nos ensina que a gente pode fazer com a gente mesmo. Pois nós não podemos pedir a Deus em oração: Pai de amor e bondade, hashtag você é demais, eu te amo. Mas tem umas criaturinhas, filhos teus, que eu não suporto. Não tolero, Pai. Por favor, Pai, mande eles para longe de mim. É assim que a gente faz. É assim que a gente age todos os dias. Mas então, meus irmãos, como que eu vou pedir ajuda ao Pai, a Deus, se eu odeio os outros filhos dele? Meus irmãos, não tem como. Então, voltando ao login, ele está bloqueado. Se tivermos problemas com outro irmão, não chega ao coração de Deus um pedido de um ser magoado, ressentido. Não chega. Alguém fez algo para nós há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Mas, segundo o Dr. Rossandro, infantilmente, nós lembramos e falamos isso todos os dias, ou quase todos os dias. Então, o rancor, a raiva, o ódio se fortalecem. E vêm as doenças, os problemas emocionais, as dificuldades de relacionamento, o problema no trabalho. E o login trancado. Não acessamos Deus. E, meus irmãos, ainda a gente quer ter saúde. Não queremos ter gastrite, nem alergia, nem dores de cabeça, nem dores no corpo, depressão, câncer, etc. E queremos dormir bem, ser feliz. E queremos ter um bom trabalho. Sabe, aquele trabalho que não se tem problema, que se ganha bem. Queremos ter paz. Senhor, eu desejo ter paz, mas eu não tenho. Mas como isso é possível? Se quando vamos orar, não acessamos a Deus porque temos problemas com outros irmãos nossos, também filhos de Deus. Deus nos olha e diz: meu filho, eu tenho tantas coisas boas para te dar. Eu quero te dar saúde, meu filho. Eu quero te dar alegria, uma boa família, amor em abundância. Mas você me impede de te permitir receber. Porque nenhuma prece, nenhum louvor chega ao alto com um coração ressentido. Nenhum agradecimento chega ao alto com um coração ressentido. Nenhum pedido é atendido por Deus com um coração ressentido. Por isso, Mateus escreve as palavras de Jesus: vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois apresenta a tua oferta no altar. Jesus quis dizer, nas palavras do Espiritismo, primeiro se perdoa, depois peça perdão pelos maus atos praticados contra outro irmão. E depois perdoa, pois muitos que nos fizeram mal e já pediram perdão, esperam o nosso perdão. Quantos irmãos que estão encarnados e desencarnados com um peso nas costas, nos ombros,
com a mente ainda perturbada, o coração sentido, porque ainda nós não os perdoamos, para que eles possam seguir a vida onde estiverem, um pouco mais leves, com conquistas mais elevadas. E então, depois, louva, agradeça e peça, que eu te atenderei. É assim. Perdão, meus irmãos, é coisa sem a qual nós não nos relacionamos com Deus. E a falta do perdão, conforme a gravidade, será a causa de não herdarmos a terra regenerada e irmos reencarnar num planeta primitivo que não tem luz elétrica, nem cama, nem climatizador. A relação com Deus fica superficial, pois eu estou impedido pela mágoa, pelo ódio, pela raiva. Não perdoar de verdade é como se estivéssemos com uma brasa acesa em nossa mão. A gente acha que o outro está se queimando. A gente não perdoa e acha que quem está sofrendo é o outro. É como se a gente pegasse uma brasa na nossa mão, imaginando o outro se queimando. Nem percebemos que já temos uma parte do corpo queimado. Perdoar é permitir que possamos reconstruir nossos relacionamentos. Relacionamentos amorosos, de amigos, de companheiros de trabalho, com filhos, com pais, e assim por diante. Então, quando isso acontece, construímos um novo pacto de virtudes, de paz, de saúde. Quando o outro olha para mim, aquele que nós temos problema, e não reflete em mim o ódio que eu já senti num outro momento, eu me liberto. Eu me liberto. Eu perdoei quando isso aconteceu. Mas, meus irmãos, a Associação Médica Espírita de Minas Gerais, através de estudos científicos sobre traumas, vivências traumáticas e comportamento, demonstra que o que afeta a nossa vida não é o que as pessoas fazem. Pensemos bem. Eles estão pesquisando e descobriram que o que afeta a nossa vida, que nos traz rancor, raiva, ódio, né? Não é o que as pessoas fazem conosco. É a reação que temos depois que elas fazem essas coisas. Eles chegaram à conclusão que é a reação emocional que nós temos depois que elas fazem essas coisas. Temos que entender que não é o evento o problema, mas a reação que temos depois desse evento. O perdão que nós precisamos fazer não é sobre o que o outro faz. É sobre como eu reajo a respeito do que o outro faz. Nós precisamos entender disso. Por exemplo, eu estou descascando uma laranja com uma faca. A faca escapa da laranja e corta a mão. A primeira reação que nós temos é fisiológica, é jogar a laranja e a faca e ir em busca de estancar o sangue que está saindo. Né? Mas a reação que temos não pode chegar ao ponto de nunca mais nós querermos usar uma faca. Ou de odiar todas as facas. Sentir raiva de todas as facas. Porque as facas nos ajudam a cortar o pão, uma fruta, né?
Então, não é o ato em si que a faca cortou a minha mão e eu vou odiar pelo resto da minha vida todas as facas ou aquela faca. Não, não. A faca é útil. Agora, a emoção que eu tenho daquele corte é essa emoção que eu tenho que perdoar. O perdão, então, já falei. Por que então, meus irmãos, nós ficamos culpando o outro? Se o outro não é o problema, se alguém nos ofende, agora a gente sabe que o outro não é o problema. O outro vai ter que acertar a sua conta, se é que tem algo para ele acertar depois. O problema, então, é a reação que temos depois que o outro nos ofende. Se não entendermos isso, nós teremos muitas dificuldades de trabalhar o perdão. Mas, então podemos perguntar: perdão é esquecer? O Dr. Rossandro nos diz que se estivermos esquecendo, devemos procurar um geriatra. Porque o pedido do esquecimento que está no Evangelho de Jesus não é sobre o evento, mas sim sobre a nossa emoção que o evento provocou. Precisamos compreender isso. Aquela cicatriz da faca vai continuar até o momento que eu me libertar deste corpo. Não tem como eu vou olhar para a minha mão a toda hora e lá vai estar ela lá. O perdão é sobre a reação emocional que aquilo gerou. Mas eu nunca vou me esquecer do corte. Não é isso, perdão não é o esquecimento do ato. Não vamos esquecer que a pessoa que nos machucou, aquele familiar, aquele pai, aquela mãe, aquele colega de trabalho, aquele colega de casa espírita, o nosso irmão de sangue, né? Não vamos esquecer que a pessoa nos machucou, mas aquilo não vai mais pesar no nosso coração, porque nós vamos encarar com equilíbrio emocional. Perdoar nem sempre é parar de sentir dor. Nem sempre. Por quê, meus irmãos? Alguém nos atropela e ficamos na cadeira de rodas. Depois percebemos que somos aleijados duplamente. Física, porque não podemos mais caminhar, e emocionalmente, pelo ressentimento que desenvolvemos, pela raiva que nutrimos e até pelo ódio. E então, entendemos o mecanismo da vida e fizemos o perdão. Depois de feito o perdão, voltaremos a andar? Não, não. Não voltaremos a andar nesta vida. Mas agora, meus irmãos, eu não sou mais um aleijado moral, emocional e espiritual. Somos apenas aleijados físicos, temporariamente. Logo vem a volta para o mundo espiritual, e mais tarde uma nova reencarnação, e tudo ficará bem. Perdoar, então, é poder olhar e tocar a ferida e ela não doer mais no nosso ser, na nossa essência, porque nós cicatrizamos o machucado. Perdoar também não é concordar com o que fizeram comigo. Não é concordar. É não devolver a ofensa. Se alguém nos ofendeu, não devolvemos a ofensa. Não vamos ofendê-lo também. É desejar que essa pessoa possa ir bem. É desejar que ela seja feliz. Pois quando eu perdoo alguém,
eu não estou eximindo ela do crime cometido. Não. Quando eu perdoo alguém, eu não estou livrando ela do crime que ela cometeu ou do mal que ela cometeu. Eu estou me eximindo de um relacionamento que me adoece. O perdão nunca é uma vitória sobre o outro, mas uma vitória sobre a gente mesmo, sobre o orgulho. É uma vitória nossa rumo ao mundo regenerado, junto para escapar das trilhas obsessivas que estão no nosso campo, na nossa frequência. Buscamos compreender a atitude daquele que nos ofendeu, daquela mãe que disse que você não é meu filho, daquele pai que disse que achava que teria um filho diferente, daquele outro irmão nosso que falou coisas horríveis. Buscamos compreender a atitude dele. Talvez tenha sido apenas um mau dia dele, ou ele está num processo evolutivo ainda inferior ao nosso. Quem sabe, no passado, a gente fez coisa muito pior, enquanto ele só nos ofendeu. No passado, nós, quem sabe, tiramos a vida, nós matamos, nós fizemos coisas muito mais horríveis. Então, quando a gente tenta se posicionar um pouco diferente, aliado à necessidade imperiosa da melhoria para estar no mundo regenerado. Aí pediram para Divaldo Pereira Franco, muito bem, eu perdoo de verdade, mas e se o outro não perdoa? Divaldo diz que o problema passa a ser dele, não mais nosso. Nós fizemos o movimento. Ele vai ter que fazer algum dia, mais cedo ou mais tarde. Um esclarecimento para aqueles casos complicados, cujo perdão é muito difícil. Relacionamentos, casais, que muitas vezes se separam de uma forma traumática. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, está escrito que não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou inimigo. Aceitar as pessoas como elas são não nos obriga a conviver com elas. A perdoar, sim, porque o perdão é para nós. A conviver com ela, não. Não necessitamos tomar chimarrão com ela todo final da tarde. Não. Apenas aceitar isto e então parar de nos fazer doentes. Meus irmãos, não é fácil pedir perdão, perdoar os outros e a nós mesmos. Mas se eu não posso mudar isso agora, se eu não posso perdoar neste momento alguém, mas agora mesmo eu posso começar um processo para mudar isso. Eu decido. Eu não vou perdoar hoje. Ainda é tudo muito difícil, muito doído, mas eu acabo de decidir neste momento que eu preciso perdoar. E vou começar agora a me preparar para o perdão. O perdão tem estações que precisamos percorrer. A primeira estação é a decisão: eu vou perdoar. Essa é a primeira estação. Temos que percorrer algumas, mas ainda temos tempo. Ainda temos tempo. Porque isso é uma luta interna minha para a construção da minha saúde, da minha felicidade. Sou eu quem determino psiquicamente em que posição eu quero estar.
Mas como fazer verdadeiramente o perdão? Na página 239 do Evangelho segundo o Espiritismo está: é perdoar sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhe o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras ou por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, meus irmãos, preenche as condições de acessar a Deus. Tem a senha, que é o perdão. Portanto, a partir desta perspectiva, nós podemos dar um novo significado à oração. Aquela oração nossa de todos os dias. E começar a orar um pouco diferente. Senhor, que essa pessoa seja feliz. Que o amor de Deus se abata sobre ela e sobre os filhos dela. Que ela encontre a felicidade que ela procura e merece. E então a gente pede para Deus mudar a nossa mente e não a dela, dizendo: e que o meu coração se contente com a felicidade dela, porque eu quero a minha e a vitória dela, e não somente a minha. Com o perdão eu consigo acessar a Deus, acessar a minha herança divina, acessar a cura, a felicidade, o passaporte para a terra regenerada. A hora que fizermos o perdão, receberemos via SEDEX o passaporte que permitirá entrarmos na terra regenerada. Em função, meus irmãos, das centenas de vidas que já tivemos e que criamos muitos amigos, muitos amores, mas também muitos inimigos, a gente tem muita mágoa que fazem doenças em nós e que nós não lembramos conscientemente. Nós podemos fazer o perdão da seguinte forma: todos os dias em prece, pedir aos espíritos mentores que levem o nosso perdão sincero a quem necessita do nosso perdão e que não lembramos. E também que levem o nosso pedido de perdão a quem prejudicamos e que, por estarmos no corpo físico, não lembramos. Em prece, nós podemos dizer: no melhor momento que estivermos, que nós desistimos da raiva e do ódio. Que nós desistimos e que desejamos ardentemente nos encontrar um dia na mesa da fraternidade para celebrar o amor com todos. E então, Deus, nosso Pai, faz com que aquele de nós que reencarnou doente volte como um ser espiritual sadio, pois fez o perdão. Deus faz com aquele que reencarnou com ressentimentos, volta no caminho do perdão. E aquele que reencarnou com ódio, volta para o mundo espiritual, nas asas do amor. Porque já fez o perdão. Meus irmãos, tem um livro do Rossandro Klingen que se chama As 5 Faces do Perdão. Este livro, ele nos indica um caminho muito prático para que possamos, então, fazer o perdão com exemplos que tem lá, exemplo do consultório dele, exemplos da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, já que ele é um doutor em psicanálise lá em Minas Gerais. As 5 faces do perdão. Então, meus irmãos, esta é a mensagem da noite.
cujo objetivo é com que nós possamos nos melhorar, nos preparar para o nascimento da terra regenerada. Agora nós vamos, então, pedir a todos que vamos fechar os nossos olhos, pedir o amparo da espiritualidade para que esteja nos abençoando neste momento, pois vamos orar. Jesus, amigo nosso de todas as horas, tu que nos ensinastes que onde duas ou mais pessoas estivestes reunidas em meu nome, lá eu estarei. Te pedimos então, por misericórdia, esteja aqui neste momento. Nos reúne aqui em teu amor e nos ensina a te procurar, para que não nos percamos em nossa caminhada. Naqueles instantes felizes, Jesus, seja a nossa força, para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Mas naqueles momentos amargos, seja o nosso socorro, para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Naqueles dias claros, concede-nos a bênção de poder trabalhar em seu nome e para vós. Naquelas noites de sofrimento, Senhor, nos esclarece o espírito para que possamos entender a lição. Nos ajude para que a caridade em nossa existência não seja vaidade, que prejudica os outros, e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho. Auxilia-nos para que a nossa fé não se converta em fanatismo e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Nos ensina, Senhor, a servir sem perguntar até quando. Nos ensina a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a perdoar sem impor condições. Nos ensina a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem querer o reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as nossas dificuldades, assim como precisamos da paciência dos outros. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos que façam para nós. E que o amor e a vontade de te servir seja o nosso mais puro sentimento, hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Estamos muito felizes e sempre à disposição desta casa, Amor e Caridade. Não estou ouvindo. Agora sim. Agora? Agora sim. Tá. Deu um probleminha aqui no microfone. Marcos, muito obrigado. Como sempre, dando show aqui. Eu acredito que o perdão é o principal pilar da nossa reforma íntima, né? É A verdade. estrutura mais forte. Como você mencionou ali, a partir do momento que você não tem essa estrutura, você acaba corroendo o resto, por assim dizer, né? É isso aí. Então, É isso foi aí. muito bem-vinda a sua palestra. Muito obrigado e até a próxima. E eu estou cheio, muito feliz. Obrigado. Sempre às ordens. Até mais. Até mais. Que bom, até mais. Tudo de bom.